Que bom que temos um Deus poderoso, do qual nós podemos nos lembrar sempre que o nosso coração estiver aflito. Um Deus em quem nós podemos pôr a nossa confiança de que o seu amor por nós é todo suficiente para sustentar até mesmo o nosso amor por Ele. Em reverência, temor, adoração, eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias lá no livro do profeta Isaías. Nós vamos, como prometido, há 2 domingos atrás, voltar a falar sobre confiança. Isaías capítulo 36, nós vamos fazer a leitura antes mesmo de nos despedirmos das crianças. Isaías capítulo 36, do verso 1 até o verso 22, é uma narrativa um pouco longa, eu peço que os irmãos não percam a atenção nela, temos verdades profundas de Deus contidas aqui nessa história. É uma história bastante envolvente, se nós pararmos e nos debruçarmos nela num momento com mais calma, mas aqui esses versos a princípio vão nos servir à reflexão dessa noite. Isaías capítulo 36, do 1 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaque de Liques a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoiar, se lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes: confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti, somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos enganeis, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos fará confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias.
Assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água de sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Seba, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes e vieram ter com Ezequias e lhes referiram as palavras de Rabsaqué. Queria convidar as crianças à frente. Elas vão se colocar aqui de lado, nós vamos orar com elas. Elas estarão em outro lugar, aprendendo também da palavra do Senhor, como nós também o faremos aqui. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Te louvamos porque Tu és Deus Santo, maravilhoso, que nos amou quando éramos nós ainda pecadores e enviou o Verbo, o Cristo, a luz do mundo, para que, uma vez clareado o nosso coração e entendimento, nós pudéssemos conhecer a justiça e juízo do Senhor e reconhecer a nossa necessidade de Cristo Jesus. Nos ensina, Deus, agora na Tua palavra, mais uma vez, que seja o Teu Santo Espírito a instruir o nosso coração acerca da Tua vontade revelada, e não conhecimento humano, do qual nós não teríamos proveito para a vida, mas que aprendamos de Ti, Pai, e que as palavras dos meus lábios, que o meditar do coração da Tua igreja, do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso castelo mais forte. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses dias, eu estava com Lucas e Benjamin, meus filhos, um de 1 ano e 5 meses, outro 4 anos e 4 meses. E a gente estava numa sacada, numa varanda, talvez um pouco maior do que essa área aqui do púlpito, talvez o dobro disso. No primeiro andar, a gente estava na casa, e do lado da casa tinha uma mangueira. E uma casa também de uma pessoa parente ao lado, estávamos tinha um coqueiro também, enfim, um contexto ali de praia, e pulou da mangueira para o telhado da casa um saguim, né? E para as crianças era um animalzinho diferente, começaram a apontar, Benjamin pequenininho apontando, e apontava para o saguim, depois pulou outro, e de repente já tinham cerca de uns 10 saguins na varanda vizinha, assim, próxima da nossa. E aí aquela animaçãozinha de alegria de ver o bichinho começou a virar medo, né? Porque agora já tinha um exército de saguins ali em cima, eles estavam pulando de um lado para o outro. E aí eu peguei uma toalha, e Lucas também, a gente fazia, vai para lá, e começava a gritar, e Benjamin pequenininho, com 1 ano e meio, macho todo, vai para lá, com a mãozinha assim, o saguim virava para ele corria para trás de mim e segurava na minha calça. Esperando que talvez o papai, que é maior, pudesse providenciar segurança para ele ali, e a gente dizia que ali era a nossa base, que a gente não ia deixar os saguins invadirem, né? Então eles podiam brincar ali na varanda, mas depois de voltar para a árvore dele, porque na nossa base eles não iam entrar. Mas quando nós falamos de providência divina, de segurança divina, o foco tem que estar muito mais dirigido para
o propósito do que para o poder. Nós sabemos que Deus tem sim poder para fazer todas as coisas, Ele tem poder para curar, poder para livrar, poder para mudar a nossa situação. Mas quando nós buscamos a providência divina, nós devemos estar muito mais centrados e dirigidos no propósito. Porque o poder é certo que Deus tem. Mas o propósito de Deus irá fundamentar o agir de Deus. Porque Deus não agirá em desconformidade com a sua vontade ou o seu propósito em nossas vidas. E é certo que Ele, tendo poder para fazer, Ele fará de acordo com a sua soberana vontade. Essa providência ou ato de prover propositalmente, porque Deus age de propósito, Ele cria os contextos e situações de propósito, Ele faz propositalmente que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo a vontade soberana do seu Senhor e Criador. Logo, nós podemos aprender que o agir de Deus está sustentado na maneira como Ele governa todas as coisas e tem todas as coisas no controle das suas mãos. E às vezes isso parece tão difícil em nossas vidas. Porque Deus ter o controle nas suas mãos, Deus ter o poder de fazer e não fazer, nos dói, nos angustia, nos tira a paciência, nos torna ansiosos tantas vezes, ou nos faz agir de maneira equivocada, buscando segurança longe do Senhor, ou buscando fazer aquilo que Deus não está fazendo, mas que é a vontade do nosso coração, mas não tem relação com a vontade revelada do Senhor, com aquilo que Deus escreveu, revelou em sua palavra para as nossas vidas. De modo prático, a providência de Deus e a soberania de Deus, elas andam juntas. A providência, ela corresponde à sua soberania e, ao mesmo tempo, ela está revelada para nós. Ela está clara para nós em sua palavra. De modo que nós não podemos separar a providência de Deus da palavra do Senhor. O Senhor falou a sua palavra, ou as suas palavras, durante todo o tempo, história, através dos profetas, através de tantos que o Senhor levantou ao longo do tempo e depois nos deu as Escrituras, onde a sua palavra revelada está acessível às nossas mãos e, pelo poder do Espírito Santo, acessível ao nosso entendimento, para que possamos fundamentar ou iluminar o nosso caminho a partir daquilo que o Senhor tem revelado, que é a sua vontade para o seu povo. A providência, então, ela enfatiza a própria provisão do Senhor. O Senhor provê, o Senhor proverá. O Senhor há de completar a obra que começou. A gente conhece essas palavras, mesmo que muitas vezes a gente não acredite no poder delas em nossas vidas. Eu não estou falando aqui que há poder nas palavras, mas há poder na palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor fala, através das bocas que leem as Escrituras. Quando nós então compreendemos isso, e mais ainda, como Ele cuida para que seus propósitos amadureçam em seu tempo, em seus caminhos perfeitos, porém muitas vezes confusos para o mundo. Deus é sempre soberano, Deus é sempre proposital em sua providência, em seu agir. Quando Ele age ou quando Ele não age, quando Ele faz agora ou quando Ele sustenta-nos ainda mais um tempo, num vale escuro como a sombra da morte, mas ainda assim está lá conosco. Os capítulos 30 a 39 de Isaías, eles vão contar e encerrar aqui a relação do povo de Deus com a Síria. E aqui a gente caminha para o final desse trecho que trata dessa história tão fascinante, de como a Síria ela havia se levantado ali. Quem conhece um pouco do contexto histórico que nós estamos nos referindo aqui no livro de Isaías, a Síria havia se levantado antes mesmo de Senaqueribe e tomado
a Israel, alguns anos antes, havia destruído aquela nação de um povo que já fora povo do Senhor, que já fora temente a Deus, que já havia feito parte das famosas 12 tribos de Israel. Então nós temos, diante do fim daquela nação, uma investida ainda maior, ou uma investida com Senaqueribe, com a tentativa de restabelecer e fortalecer ainda mais o Império Assírio, agora também a reinos do sul, lutando ali no sul da Babilônia para fortalecer o seu exército na Mesopotâmia e estendendo isso aos reinos do sul, e em especial até a sua investida a Judá. E eu queria chamar a atenção para esse rei chamado Ezequias. Ezequias, nos diz a palavra do Senhor, filho de Acais, tendo por mãe Abi, filha do sacerdote Zacarias. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos, seguindo os mandamentos de Deus, e muito bem aconselhado por profetas como Isaías, no seu contexto. Ele não só removeu, Ezequias fez uma profunda reforma religiosa em Israel. Ele removeu os altos de adoração pagã. Ele removeu aquilo que ele chamava de poste-ídolos, os totens de adoração a ídolos que não era o Senhor, a deuses que não era o Deus verdadeiro de Judá, da nação de Israel, do povo do Senhor. Ele havia quebrado, despedaçado, inclusive, a serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto, lá em Números 21, porque o povo havia pego aquela serpente, aquela obra de arte, para adorar. O povo estava agora adorando a serpente. É interessante como nós temos uma inclinação natural, corrompida, de fabricar ídolos em nossos corações e em nossas mentes. Nós pegamos até as coisas de Deus, às vezes até ministérios, e passamos a adorar mais do que ao Senhor. Às vezes até a doutrina, e passamos a adorar mais do que ao Senhor. Nós somos naturalmente, e se não fosse o Espírito Santo, totalmente idólatras em nossos corações. Nós adoramos pessoas, a opinião dos outros, e nos prostramos diante da opinião dos outros. O que fulaninho falou de mim me destruiu, acabou comigo. Porque a opinião dos outros se torna algo tão grande, e Deus se torna algo tão pequeno, muitas vezes, para aquilo que eu faço, ou onde eu empreendo o meu coração. Ezequias, então, ele promove uma reforma importante ali. E durante os primeiros anos do reinado de Ezequias, acontece uma coisa, um lamento, uma coisa muito importante naquele contexto: a queda de Samaria. Samaria, a capital do Império do Norte, a capital de Israel, cai pelas mãos dos assírios, porque o rei Oséias, lá de Israel, que pagava tributos à Síria, resolve não pagar mais, resolve pedir ajuda ao Egito. E aí a Síria vem com tudo, vem destruindo tudo, sitia Samaria por 3 anos, faz aquele povo temer e passar fome, até que ela é finalmente destruída. Eu fico imaginando o povo de Judá com as notícias do perigo chegando. Todos nossos irmãos do norte foram destruídos. E não só destruídos, porque a Síria não só destruiu o reino do norte, mas ele também levou cativo aqueles israelitas. E não só levou cativo os israelitas, como ele trouxe povos de outros lugares para viver no meio deles. Ele misturou aquela nação. Ele misturou com seitas pagãs, com adorações pagãs, de modo que o coração daquele povo se perverteu, se desviou. Abra tua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Reis. O acontecimento aqui, ele se dá no 6º ano do reinado de Ezequias, né? 2 Reis, capítulo 17.
partir do verso 6, 2 Reis 17, a partir do verso 6, diz assim: no ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cute, de Ava, de Amate e de Sefavraim, está no verso 24, deu um pulo aqui do verso 9 para o 24, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Pula agora para o verso 30. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Ele está falando aqui sobre os deuses que esses povos trouxeram e fizeram lá. Então os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cute fizeram Nergal, esse é o nome de deuses. Os de Emate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibais e Tartaque. Os sefavitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Nemeleque, deuses de Sefarvaim. Verso 32. Mas temiam também ao Senhor, e falando aqui dos filhos de Israel, temiam também ao Senhor, dentre os do povo, e constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor nos santuários, ou seja, havia adoração pagã e havia adoração também no meio do povo ali de Israel. Porém, olha o verso 33, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Sincretismo religioso, estava tudo misturado. Eu vou para a igreja no domingo, mas eu faço o que eu quiser de segunda a sábado. Eu até posso participar de ministério, mas eu participo de outras coisas do mundo lá fora também. O meu coração está centrado em buscar a satisfação dos meus deuses, daquilo que eu valorizo, segundo os princípios desse mundo, e não segundo os conselhos do Senhor. Mas eu vou para a igreja. Coração dividido. Um coração desviado do Senhor. E muitas vezes o mundo nos permite isso com muito agrado. Você pode ir para a igreja no domingo, desde que você sirva aos princípios secularizados, mundanos dessa geração. Mas Deus não age assim para o seu povo. Ele não permite que o seu povo o sirva em parte. Uma adoração exterior sem um coração transformado. O sacrifício mais importante que nós temos a oferecer a Deus é obediência, é integridade, é seriedade com as coisas do Senhor e com a palavra do Senhor. Então, a queda da Assíria, ela traz terror a Judá, a queda de Israel traz terror a Judá. Judá começa a ficar amedrontado do que poderá acontecer. O texto que nós lemos, Isaías 30, na mensagem passada, 15 dias atrás, ele trata de como a liderança de Judá resolve mandar oficiais ao Egito para pedir ajuda. E é interessante, porque o texto lá, todo o capítulo 30, 31, ele não menciona Ezequias. É como se as autoridades de Judá não tivessem consultado, ou tivessem desconsiderado, ou não tivessem envolvido Ezequias na decisão de buscar ajuda no Egito. E lá nós vemos que Deus vai dizer, olha, vocês estão pegando o tesouro de vocês, colocando no lombo de camelos, de jumentos, passando por um deserto cheio de leões, de cobras,
que vão morder esses animais, que vão fazer perder-se o tesouro de vocês, para pedir ajuda a um povo. E Deus chama esse povo de um nome que se refere a um monstro marinho, uma serpente marinha. Ele vai dizer, olha, esse povo do Egito é como uma serpente marinha, um monstro que não pode fazer nada. E o povo vai buscar ajuda de onde eles partiram. O povo havia, acho que talvez, em algum momento, esquecido de como Deus o livrara por mão poderosa do Egito. Do que Deus havia feito em meio à nação mais poderosa da terra. A Páscoa, que nós celebraremos mais tarde na ceia do Senhor. De como Deus os livrou da servidão, da idolatria, sem precisar de ajuda de exército exterior nenhum, apenas pela mão poderosa do Senhor. E agora o povo volta para o Egito. O terror dos assírios fez o povo de Judá temer pela vida, a ponto de agir loucamente em busca de socorro. Talvez muitas vezes, fazendo uma ponte para as nossas vidas e para as nossas inclinações em meio a angústias, nós nos deixamos levar pelas emoções, a buscar ajuda onde Deus não se agrada, a colocar a nossa confiança e o nosso coração onde Deus não está agindo em santidade e poder, longe dos caminhos do Senhor. Em lugar de recorrer a Deus, em lugar de refletir aquilo que nós somos no Senhor, o povo e nós, tantas vezes, em tantos contextos da nossa vida, parecemos muito mais refletir uma fé inoperante, da boca para fora, que preferem buscar refúgio entre pagãos, entre um povo que não conhece a Deus, que prefere buscar conselhos no mundo, o suporte do mundo, o afago do mundo, que prefere tornar a igreja do Senhor aceitável e amável ao mundo, do que aquilo que Deus requer dela em sua palavra. E então nos preocupamos muito mais com os rudimentos do mundo do que com a vontade do Senhor. E nos tornamos talvez uma igreja relevante aos nossos olhos socialmente, porém distantes da verdade bíblica do Senhor, que o Senhor fundamentou e sobre a qual o Senhor faz prosperar o seu propósito. Em Deuteronômio, capítulo 17, versos 14 a 16, Deus havia dado uma determinação clara ao povo. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles, porém, este não te multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Êxodo capítulo 17, nós temos a mesma advertência, vocês não vão sair e vocês não devem voltar, mas o povo parece que se esqueceu disso, e vai buscar fortaleza, força, na velha vida. E vai buscar motivação, ânimo, para enfrentar o dia mau, naquilo que reflete o seu passado, e não aquilo para onde o Senhor o está conduzindo. Deus chama esta atitude de adicionar pecado sobre pecado. Talvez porque o povo de Judá, antes mesmo, já havia feito aliança com a Síria, e agora estava fazendo com o Egito, porque a Síria estava vindo a invadi-los. A fé vacilante de Judá, ela não é diferente das nossas inconstâncias. Nós falhamos muitas vezes em confiar no Senhor. Nós endurecemos o nosso coração e nos tornamos cegos para com a soberania do Senhor. Nós deixamos de buscar abrigo, a sombra protetora do Deus Todo-Poderoso. E queremos fazer as coisas pela força do nosso braço, ou pela força do braço de outro que não é Deus.
E teremos buscar segurança financeira em empregos e concursos, e nos esquecemos que o Senhor nos dá o pão de cada dia. E queremos buscar amor nos braços de pessoas que não conhecem ao Senhor, quando o Senhor nos amou, quando nós éramos ainda pecadores, e nos prometeu que ainda que a nossa mãe nos abandone, o Senhor não nos desamparará. Nós endurecemos o nosso coração, nos tornando cego, confiando na força do homem, na segurança segundo os nossos olhos carnais e não em conformidade com aquilo que o Senhor tem revelado em sua providente palavra. Percebemos aqui, meus irmãos, perigos que corremos em nossas vidas. Quando muitas vezes somos nós a ser colocados em contextos de adversidade, de perigo, e às vezes perigo de morte. O medo de perder, o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo. Como se o Senhor não governasse todas as coisas pelo poder da sua mão. Como se o Senhor não fosse o Senhor, como se Deus não fosse Deus. Mas que bom que, apesar de nós falharmos em confiar, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, amando a sua igreja e aperfeiçoando ela. Porque esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Nós deveríamos, com humildade, termos nos achegado a Deus em nossas dificuldades. Nós deveríamos nos submeter pacientes às suas providências, mesmo de providências amargas, mas nós somos levados à altivez do nosso coração, a achar que podemos resolver os nossos problemas sem Deus, que podemos viver a nossa vida sem Deus. Somos tentados por nossas emoções a esperar muito mais dos homens e esperar muito pouco do Senhor. Parece que as histórias e o modo maravilhoso como Deus agiu no passado ficou lá atrás. E Ele está com a mão recolhida hoje. Ele não age mais hoje. Ele não pode mais nada hoje. Parece que nós esquecemos que o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, que agiu conforme a palavra do Senhor, gerando vida, que opera em nós, que habita em nossos corações, não tem mais poder para nos animar, nos consolar. E então nós sucumbimos às tristezas dessa geração, aos conflitos desse mundo pervertido, desse entendimento perdido, que não consegue enxergar nada além daquilo que os olhos podem ver, que não podem confiar em nada que diga respeito à eternidade, porque não são detentores do poder que traz salvação para a eternidade, porque só o Senhor o é. E essa é a razão da nossa alegria, a certeza da nossa salvação. A confiança de que estamos aqui de uma maneira muito breve nessa vida como peregrinos, que vamos sair nus como nós chegamos, mas que vamos carregar aquilo que o Senhor fez em nós através do seu maravilhoso poder e da sua maravilhosa graça. Até nós sermos levados pela dureza do nosso coração a não ouvir a voz do Senhor e não sermos mais confrontados em nossos caminhos. Nós falhamos tantas vezes para com Deus, porque não queremos ouvir a palavra do Senhor, não queremos ser exortados pelo Senhor, queremos o que o nosso coração deseja. Como diz o provérbio, a sanguessuga tem duas filhas, dá, e a gente quer e quer mais. E quanto mais a gente tem, mais a gente quer, porque o coração sem Deus, ele não se sacia. Nada basta, nada sossega. E ele quer sempre mais aventura, mais prazer, mais emoção, mais dinheiro, mais status, mais conhecimento, mais glória desse mundo e tão distante do Senhor. A menos que nós despertemos de nossa loucura e busquemos consolo em Cristo, na justiça de Cristo, na santificação pelo Espírito Santo, conformados pela palavra do Senhor, e não volúveis tomando a forma desse mundo, mas transformando esse mundo pela renovação da nossa mente, pensando diferente, querendo diferente,
tendo uma perspectiva das coisas e da vida, uma lente com a qual enxergar o mundo à nossa volta, diferente de todos os demais, porque é para isso que nós fomos chamados como povo santo, como raça eleita, como propriedade exclusiva do Senhor e não dividida com essa geração. Mas a nossa mente precisa ser transformada sobre essas coisas. Deus estava sendo desafiado pelo rei da Síria. Não era só o povo de Deus, não era só Ezequias. Deus estava sendo desafiado pelo poder material da Síria. Ele foi lá com um grande exército, com um exército poderoso, intimidar o povo de Deus. Que tinha uma fé vacilante. Agora imagine o povo de Deus, imagine o povo de Jerusalém, sitiado por um exército poderoso, conhecendo a história, o que havia acontecido com os outros povos, sabendo de todas as reformas que Ezequias promoveu depois que a Samaria foi tomada, de cidades fortificadas, de muro revitalizado, havia ruído porque Senaqueribe havia destruído todas as cidades fortificadas, e agora estava em Jerusalém. Agora imagine que lá em Jerusalém, não só tinha o povo que foi reformado espiritualmente, aqueles que adoravam nos altos e talvez não tenham gostado das reformas que Ezequias promoveu, também estavam lá. E talvez tentados ali pela oferta dos servos, dos enviados do rei da Síria. Olha só, eu tenho carros. Olha só, vocês vão comer da vinda de vocês. A gente vai deixar vocês livres para comer da vinda de vocês, até a gente levar vocês para um lugar. E olha a promessa desse lugar. Volta os olhos para o texto. É tão curioso que o lugar prometido aqui pelos assírios, para levar aqueles que deixassem Jerusalém e fossem então com eles, está lá no texto de Isaías, no capítulo 36. Onde ele vai dizer aqui, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, vinde a mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve, olha que promessa maravilhosa de cativeiro, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olha que promessa maravilhosa. Todo pecado, toda oferta de pecado, ele vem com uma promessa. Ele vem carregado de promessas. Foi assim que Deus disse: não comereis da árvore. Lembram da conversa da serpente com Eva? Certamente não morrerás. Nega a palavra do Senhor. Olha, não escuta Ezequias. E não é diferente hoje nos nossos corações. A palavra do Senhor não é verdade. Não pode ser verdade. Olha só, você vai fazer, você vai ter prazer, você não vai morrer. A promessa do pecado sempre carrega um plano de satisfação. E que muitas vezes em nossos corações nós colocamos na balança. Se o pecado, ou se a consequência do pecado for pequena, ou seja, se for algo escondidinho, ninguém vai saber, parece que, dá para pecar, eu controlo aqui. E a gente vai pondo as coisas sobre uma balança de prazer e consequência, tentando pilotar a nossa vida e o nosso coração, sem perceber que isso é escravidão do pecado. Sem perceber que já estamos comprometidos com a oferta que o pecado trouxe. Deus estava sendo desafiado pelo poder material da Assíria. Essa narrativa, nós temos dois lados importantes aqui. Um rei arrogante, presunçoso, que estava narrando ali as suas conquistas, e é interessante porque Senaqueribe, ele lista as cidades fortificadas, e ele lista as 46 cidades fortificadas que ele destruiu. E ele vai dizer: olha, os deuses desses povos não puderam livrar da minha mão. O Deus de Samaria, que é o mesmo Deus que vocês estão professando aqui, não puderam livrar Samaria das minhas mãos, das mãos da Síria. Também o Deus de vocês não os poderá salvar. Todo o recurso da Síria, todo o poder da Síria era apresentado aqui como maior do que a ideia de haver um Deus para os seus povos. 2 Crônicas, capítulo 32,
versos 5 a 8, diz assim: depois dessas coisas, depois de saber que Samaria havia caído, que Ezequias havia cobrado o ânimo, ele cobrou o ânimo, diz o verso 5, 2 Crônicas 32, ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Anos mais tarde, dessa investida, dessa levantada de muros, Senaqueribe destrói as cidades fortificadas. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Aqui no 14º ano, parece se referir ao segundo reinado de Ezequias. Se você conhecer um pouquinho a história do rei Ezequias, vai lembrar ou vai saber que ele adoeceu, quase morreu, orou ao Senhor e o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. Nesse meio tempo, entre a queda de Samaria, a reforma religiosa, o levantar das cidades fortificadas e a própria cura, houve um levante no sul. A Babilônia se levantou, o rei de Judá se levantou contra a Síria, e por isso a Síria veio com todo esse ímpeto, e há uma situação aqui que vai trazer algumas consequências futuras. Os embaixadores da Babilônia foram até Judá, e Ezequias, em vez de dar glória a Deus por tudo que havia sido feito, ele parece se ensoberbecer e mostrar todos os tesouros da casa de Deus. Ele começa a mostrar as coisas para os babilônios, sem saber que mais tarde, depois que a Síria caísse, a Babilônia seria levantada e eles haveriam de tomar Judá. Mas até aqui, Ezequias havia prosperado, porém, com a notícia da vinda de Senaqueribe, com a notícia das cidades sendo ali apresentadas como não suficientes para segurá-los, Ezequias oferece a Senaqueribe: Senaqueribe, olha, calma, não venha não. O que você quer para ir embora? A Senaqueribe exige um tesouro para Ezequias. Ezequias dá todo o tesouro que ele tem. Ele chega a arrancar os umbrais da porta do templo, que eram cobertos de ouro, para entregar a Senaqueribe. Mas Senaqueribe, não satisfeito, invade e se aproxima de Judá e cerca Judá. O rei assírio toma todas as cidades fortificadas. Quando, angustiado pelo medo, Ezequias faz isso, ele manda oficiais e um exército dizer para Ezequias, dizer para o povo de Judá, que serão levados cativos, que serão vencidos, que nada poderão sustentar aquela cidade diante do ímpeto e da investida de Senaqueribe. Versos 16 a 20 de Isaías 36 vai dizer: as falas dos oficiais de Senaqueribe: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo. Era essa a proposta. Olha só, que coisa maravilhosa que então aqui os oficiais de Senaqueribe tinham para ofertar. Igreja, esqueça do Senhor. Vocês estão passando por dificuldade, está difícil o mundo lá fora. Esqueça do Senhor, faça as pazes comigo. Eu sou um governante melhor do que o Senhor. Eu posso promover ações que vão favorecer a vida de vocês. Deixem de confiar no Senhor e passem a confiar em políticos, em governantes, em pessoas. Deixem de confiar no Senhor e passem a confiar no emprego de vocês, no chefe, no
qualquer coisa que você possa achar que possa ser a salvação para esse mundo perdido e que não seja o Senhor, essa é a oferta do mundo para nós, dia após dia. Deixem o Deus de vocês, que não pode livrá-los das dificuldades dessa vida, e busquem o afago, cedam as suas liberdades, cedam o seu tempo e energia em favor dos deuses deste tempo. Essa é a oferta do pecado. Na verdade, essa é a proposta do pecado. Ele vai lhe ofertar, e vocês vão encontrar talvez alento, vocês vão encontrar talvez uma melhor condição de vida. Mas não é assim que Deus nos ensina na sua palavra. Ezequias foi ao templo, implorou ao Senhor que ouvisse as afrontas feitas contra ele por Senaqueribe e que livrasse Judá das suas mãos. Então o Senhor, por intermédio de Isaías, ele vai até Ezequias e ele vai dizer que naquela mesma noite Senaqueribe iria voltar pelo mesmo caminho no qual chegou até ali, e que ele não tomaria Judá. E então o Senhor Deus, sem precisar levantar um homem, enviou um anjo, e o anjo do Senhor feriu, matou 180.000 homens do exército de Senaqueribe. Quando o povo de Judá se levantou no outro dia, aquela poderosa nação estava destruída. Só havia cadáveres ao redor dos muros de Judá. Não foi a força do braço do Egito, não foi a força do braço de governante nenhum, segundo o coração, inclinação, valor e princípio dessa geração. Mas foi o poder do Senhor que livrou a igreja do Senhor em todo o tempo e em toda a história. Não foi governante nenhum que sustentou a igreja do tempo que já foi perseguida durante todo o primeiro, segundo, terceiro, quarto século. Foi a poderosa mão do Senhor que sustentou os seus remanescentes. Não foi autoridade nenhuma que sustentou a igreja do Senhor até hoje e há de sustentar até o dia da volta de Cristo. Mas o Senhor poderoso nas batalhas, o Deus dos exércitos a quem nós adoramos. É Ele quem faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. É Ele que faz brotar os remanescentes do toco, sem vida, mas que cria uma igreja onde não havia igreja, cria povo onde não havia povo, faz do nosso coração de pedra um coração de carne, e faz de nós, que antes andávamos segundo a inclinação desse mundo, como os filhos da ira, faz de nós verdadeiros adoradores. Isaías 37, verso 37 diz: retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Em verso 38 vai dizer que sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, Deus, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Senaqueribe era um homem com uma família destruída. Ele havia perdido seu filho mais velho na batalha, e o seu segundo filho, que deveria então suceder, ele havia rejeitado e prometido o reino ao filho mais novo, e aqui o seu segundo filho o mata. E o filho mais novo depois reúne o exército, toma Nínive e tenta restabelecer o império, mas depois eles são tomados pelos babilônios e segue a história até o dia em que o povo de Deus foi levado cativo pelo exército de Nabucodonosor. Ao contemplar Deus, meus irmãos, em sua providência, ao perceber que Deus está cuidando de tudo em nossas vidas e tudo no mundo é governado pela mão do Senhor, nós devemos ter a certeza que os nossos olhos não podem estar apenas vendo os nossos próprios desejos.
apenas inclinado aos nossos próprios interesses, chamando essas coisas de providência. Quando nós pensamos ver providência, nós precisamos ter certeza de que não estamos enxergando apenas a conveniência de nossa carne. O povo de Judá fez isso. Não nos fale essas coisas de palavra de Deus, não. Não nos exorte, não. Nós queremos ouvir coisas agradáveis. Não podemos chamar essas coisas de providência, vamos estar nos enganando. E o maior desvio do nosso coração é o auto-engano. É quando nós nos inclinamos, chamando mentira de verdade, chamando coisas que não são divinas de coisas de Deus. Se pudermos ver mais claramente e pudermos nos apropriar da palavra do Senhor, de modo que isso faça parte da nossa vida, da nossa linguagem, do nosso pensamento, que isso molde o nosso caráter, nós vamos estar mais dispostos a seguir na direção da providência, sabendo que a providência de Deus não é sem propósito, ela é proposital, não esqueçamos disso, e que ela, muitas vezes, e precisamos estar prontos para isso, vai se dirigir para longe de onde nós gostaríamos de ir, de onde nós queríamos que fôssemos conduzidos. Precisamos saber que Deus é Deus quando Ele diz sim, e Deus é Deus quando Ele diz não. Deus é Deus quando Ele cura, e Ele é Deus quando Ele leva para a sua presença. Ele é Deus quando Ele transforma o nosso caminho, quando Ele nos traz alento, quando Ele nos coloca em pastos verdejantes, mas Ele também é Deus na presença dos nossos inimigos. Ele também é Deus no vale escuro como a sombra da morte. E Ele é o Deus que garante que habitaremos na casa dEle para sempre. Os propósitos de Deus, eles não podem ser buscados à parte do Senhor. Não podemos achar que longe do Pai nós vamos encontrar os caminhos do Senhor, porque não tem atalho. Largo é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à vida. Nos esforcemos a passar pela porta estreita. Nos esforcemos a perseverar no caminho estreito, a termos resiliência. Que o Senhor possa nos revelar a sua vontade em sua palavra, para que, do modo como Ele age na história, como fez no contexto de Ezequias, ou mesmo em meio a uma pandemia global, ou mesmo em meio a um desgoverno de poderes políticos, a falta de justiça, ainda possamos conhecer muitas verdades preciosas sobre o que Deus está fazendo e com que propósito está fazendo e como a sua glória se manifesta em todas as coisas. Porque Ele controla todas as coisas. Porque Ele usa até o dia mau para fazer-nos humilhar. Que Deus nos coloca muitas vezes no deserto, como Ele nos ensina em Deuteronômio, para nos sustentar com o maná que nossos pais não conheciam, para nos humilhar e no final nos fazer bem. Deus é rico em perdoar, em mostrar sua providência em meio ao caos das nossas almas. Depois desse trecho belíssimo sobre essa relação e esse livramento do Senhor sobre a Síria, nós temos o cântico que nós entoamos em Isaías 53, falando da verdadeira salvação definitiva em Cristo Jesus. E no capítulo 55 de Isaías, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo. Isaías 55. Há um convite para a igreja. Há um convite para aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. Isaías 55, do verso 6 ao verso 9, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele,
E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Abundou o pecado sobre Judá. Deus havia prometido esmagar Judá por causa dos seus pecados, mas não há nenhum momento em que Isaías condene o povo, que ele também não fale da restauração, da redenção. Não há nenhum momento em que Deus não nos mostre da sua disciplina, de como Ele trata o pecado, que Ele não nos deu escape, que Ele não nos fale do seu amor, que Ele não nos manifeste a sua misericórdia. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Busquemos, meus irmãos, com esforço, muitas vezes, com resiliência, discernir os propósitos de Deus na sua providência. Deus se torna grande quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós nos arrependemos, e em meio ao nosso arrependimento, o Senhor é a nossa alegria. Porque mesmo quando falhamos em confiar, Deus continua sendo Deus, porque Deus é o nosso castelo mais forte, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que nós adoremos constantemente a esse Deus soberano sobre todas as suas providências.